Nesse vídeo, nós vamos definir o que são funções exponenciais. Funções exponenciais são funções da seguinte forma: f de x é igual a elevado a x. A é uma constante e x é a variável, é a letra que a gente vai jogar na fórmula. Bom, aí embaixo a gente tem 6 exemplos de funções exponenciais. F de x é igual a 3 elevado a x, y é igual a 5 elevado a x, f de x é igual a meio elevado a x, f de x é igual a 0,4 elevado a x, f de x é igual a raiz de 2 elevado a x e f de x é igual a 10 elevado a x. Para ser função exponencial, nós vamos fazer algumas exigências e eu vou explicá-las aqui agora. Primeiro, nós vamos exigir que o número a, que é a base, essa constante, não seja negativa. Porque se a gente tem, por exemplo, a função f de x igual a menos 2 elevado a x, a gente vai ter o seguinte problema. Se a gente fosse calcular f de meio, seria menos 2 elevado a meio, e elevar a meio é tirar a raiz quadrada do número. Porém, não existe raiz quadrada nos números reais de números negativos. Então, a gente teria um problema que a gente não poderia jogar o meio na fórmula dessa função. Isso é só um exemplo, mas acontecem vários problemas. Então, por isso, a gente vai impedir que a nossa base seja negativa. Então, esse a não pode ser negativo. Nós queremos evitar esse caso. Então, A não pode ser negativo. Então, A tem que ser maior ou igual a zero. Ao mesmo tempo, nós vamos querer evitar esse caso aqui também. 0 elevado a x. Se o A pudesse ser zero, a gente teria a função f de x igual a 0 elevado a x. Porém, a função 0 elevado a x também ia trazer vários problemas para a gente. Se a gente tivesse um número negativo para calcular no lugar de x, por exemplo, f de menos 1, a gente sabe que para fazer f de menos 1 é fazer um número elevado a menos 1, a gente vai precisar inverter a base. E o zero não tem inverso, não existe 0 elevado a menos 1, porque a gente nem consegue fazer o inverso de zero. Se a gente fosse inventar fazer o inverso de zero, 0 é igual a 0 sobre 1, e para fazer o inverso ficaria 1 sobre 0. E não existe denominador negativo, tá vendo? O problema que a gente ia ter. Então, se a gente deixasse o a ser igual a 0, a gente também teria vários problemas. Então, o a tem que ser positivo, e a gente quer evitar esse caso também. O a tem que ser diferente de zero. Então, por enquanto, a gente precisa que o a seja positivo. Tem que ser maior ou igual a zero e tem que ser diferente de zero. Então, na verdade, tem que ser maior do que zero. E um outro caso que nós vamos querer evitar é que a base não possa ser 1. Se a base for 1, não tem problema nenhum para fazer nenhum cálculo. A gente consegue fazer 1 elevado a x para qualquer x que a gente quiser. Porém, se a gente faz f de 2, por exemplo, é 1 elevado a 2, que vai dar 1. F de menos 5 é 1 elevado a menos 5. E aí a gente vai inverter a base. A questão é que o inverso de 1 é 1 mesmo. Aí acaba ficando 1 elevado a 5, que é igual a 1. O que vai acontecer? Todos os resultados que a gente jogar no lugar de x vai dar 1, porque 1 elevado a qualquer número é igual a 1. E aí a gente, na verdade, teria a função constante igual a 1. Seria a função em que qualquer valor de x que a gente joga, o resultado dá 1. A função constante, nós já estudamos ela, funções do tipo f de x constante igual a 1. Então, na prática, essa função f de x igual a 1 elevado a x é idêntica, é a mesma que f de x igual a 1. E a gente já sabe, inclusive, que o gráfico é uma reta horizontal de altura 1. Então, eu não quero esse caso, porque esse caso eu já estudei anteriormente. Então, para eliminar esse caso, nós vamos exigir também que o a
além de ser maior do que zero, tem que ser diferente de 1. E aí a gente chega na definição de função exponencial. Para a matemática, função exponencial é uma função que tem a expressão a elevado a x e, além disso, a positivo e a diferente de 1, para a gente excluir os casos que eu não quero. Então, se o a é positivo e diferente de 1, a gente vai ter uma função exponencial. O domínio dessa função, já que toda função tem domínio e contradomínio, é R, e o contradomínio a gente pode colocar o maior conjunto possível, que é R. Então, o domínio é R, isso quer dizer que a gente pode jogar no lugar de x qualquer número. Então, a gente pode simplesmente jogar qualquer número no lugar do x. A gente não precisa mais ter preocupação com o domínio, porque o domínio é R, desde que a gente esteja na condição que nós vamos estudar, que são essas duas, a maior do que zero e a diferente de 1. Observe que em todos esses exemplos, o a é maior do que zero, ou seja, positivo, e além disso, o a não é 1, é diferente de 1. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os gráficos dessas funções.